Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo para falar sobre o novo instrumento de avaliação biopsicossocial da deficiência. Isso mesmo, agora no último dia 24 de maio, o grupo de trabalho que estava elaborando esse novo instrumento terminou o seu trabalho, entregou um relatório parcial numa reunião que aconteceu lá em Brasília e agora na próxima segunda-feira, dia 24 de junho, exatamente um mês depois, esse relatório final, o relatório final, na verdade, será entregue ao ministro Silvio Almeida numa cerimônia que vai ser, inclusive, transmitida pelo canal do Ministério dos Direitos Humanos no YouTube. Eu vou colocar todas as informações aqui para você, vou falar um pouco de alguns pontos desse projeto parcial que foi apresentado e vamos chegar às nossas conclusões, tá legal? Então, fica comigo até o final para você saber de tudo um pouco antes de todo mundo. André Coelho aqui novamente para poder trazer para você informações boas, de qualidade, que levam aí as pessoas com deficiência, os seus direitos, as informações sobre os seus direitos, para que essas pessoas tenham mais qualidade de vida e mais dignidade também. Tá legal? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, porque esse é o maior canal do Brasil em relação a informações sobre direitos da pessoa com deficiência. Existem outros canais que fazem isso também, mas esse canal aqui é o único canal do Brasil que só fala sobre direito da pessoa com deficiência. Tá legal? Acompanhe a gente aqui, lá no Instagram também. A gente tem publicações diárias lá. E você é o nosso convidado para toda quarta-feira, às 20 horas, participar conosco das nossas lives, que são muito legais, participativas. As pessoas trocam sugestões, ideias, tiram dúvidas, então é muito legal. Tá certo? Beleza. Como eu disse no início, no último dia 24 de maio, houve uma reunião, a 19ª reunião do grupo de trabalho, que estava elaborando, então, a nova avaliação biopsicossocial para a deficiência aqui no Brasil. A gente sabe que, historicamente, esse trabalho já deveria ter acontecido há muito tempo, né? Na verdade, desde 2007, na Convenção da ONU, quando o Brasil se torna, então, signatário daquelas regras que ali foram apresentadas sobre direitos da pessoa com deficiência, desde lá, uma equipe de pessoas trabalha nesse sentido para trazer para o Brasil esse novo conceito da avaliação. Eu vou explicar um pouquinho disso aqui durante o vídeo. E, na verdade, a partir de 2015, quando nós temos, então, a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, surge a necessidade legal de se elaborar, então, essa nova ferramenta de avaliação, né, da deficiência, e que fosse unificada, multidisciplinar, enfim, com várias questões que a Lei Brasileira de Inclusão apresenta ali no artigo 2º e seus parágrafos, tá? A principal questão que a gente tem que lembrar aqui agora, além do histórico da avaliação biopsicossocial, como eu falei, né, ou seja, que acontece desde 2007, desde lá da Convenção Internacional para o Direito das Pessoas com Deficiência da ONU, também da importância da Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, a gente precisa entender que o Brasil precisava adotar a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde da OMS, que a gente chama de CIF, como o principal fator de avaliação da deficiência das pessoas. Vou explicar. Até agora, praticamente, ou até muito recentemente, o conceito de avaliação ou para a avaliação de uma deficiência, ele era unicamente médico. Então, bastava que as pessoas tivessem uma CID, uma doença, uma patologia classificada, que dali se partia para dizer se a pessoa tinha ou não uma deficiência. Esse conceito é ultrapassado, esse conceito é limitador, esse conceito gera preconceito, esse conceito gera marginalização das pessoas com deficiência. A partir, então, da Convenção Internacional da ONU, nós temos um conceito biopsicossocial, que tem a ver com a história da pessoa, do lugar onde ela vive, do que envolve essa pessoa do ponto de vista psicológico, pessoal, social. E tudo isso, evidentemente, tem que entrar na conta, justamente para que as pessoas possam ser vistas como seres humanos, como um indivíduo, e não como um receptor de patologias ou doenças. Não é uma CID que classifica, então, a deficiência de uma pessoa. E as pessoas precisam colocar isso na cabeça, a sociedade precisa colocar isso na cabeça. Os órgãos precisam colocar isso na cabeça de uma vez por todas. Isso já não é mais assim desde 2007, na verdade, desde antes disso, que já se discute essa necessidade dessa mudança de paradigma para a declaração de uma deficiência de uma pessoa.
Mas, infelizmente, isso está muito entranhado na sociedade brasileira, essa questão da avaliação médica. É muito comum, por exemplo, as pessoas me mandarem, doutor, só pode ver meu laudo aí, a minha CID, eu me enquadro como pessoa com deficiência com esse laudo? E eu tenho respondido, olha, não é só o laudo médico, não vai ser só a CID que vai dizer se você é ou não uma pessoa com deficiência. O que vai dizer se você é uma pessoa com deficiência também é o ambiente que você vive, são as suas condições psicológicas, são as suas condições sociais, é a sua história de vida, é o lugar que você mora, enfim, tudo isso e muito mais, né? Quando for uma criança ou adolescente em idade escolar, evidentemente que essa criança ou adolescente precisa passar pela ótica de um psicopedagogo para poder avaliar algumas questões de aprendizagem, né? Entre outras questões que a gente podia exemplificar aqui. Esse grupo de trabalho especial que foi criado, então, no ano passado, na verdade, esse já é o terceiro grupo de trabalho que é criado desde 2015 com a RBI, os outros anteriores não chegaram à conclusão, e dessa vez a gente tem a alegria de poder ver, é uma alegria mesmo, independente de bandeira política, tá, gente? Aqui vocês conhecem o meu posicionamento, a minha causa, a minha bandeira, a minha luta é pelo direito da pessoa com deficiência, independente de cor ou denominação política. Eu acho que a gente precisa fazer isso, criticar quando for possível e quando for necessário, e elogiar quando for possível e necessário. O meu elogio aqui vai para o grupo de trabalho, composto por diversos profissionais experientes e profissionais que conhecem o assunto. Também a sociedade civil representada pelo CONAD, que é o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Evidentemente que um grupo desse não vai conseguir englobar todos os profissionais, todas as pessoas que nós gostaríamos, mas é o que nós temos. E eles conseguiram fazer uma coisa que nenhum outro grupo conseguiu fazer antes, que é chegar ao final da elaboração de um projeto para um novo modelo de avaliação. Então esse é o primeiro ponto que eu quero abordar e trazer para vocês. A grande novidade, né, ou a grande boa notícia que nós temos com esse novo projeto, mesmo que ele tenha sido apresentado parcialmente, e ele está disponível, tá? A reunião, a 19ª reunião, está disponível no canal aqui do YouTube do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o link dessa reunião para que você possa tirar suas próprias conclusões do que eu estou falando aqui. A grande importância desse relatório parcial, que vai ser entregue agora na segunda-feira, dia 24 de junho, para o ministro Silvio Almeida, vai ser entregue o relatório final, e a previsão é que até o dia 17 de julho, na semana que vai acontecer a Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência, conferência essa que não acontece há 8 anos, é outra boa notícia. A notícia é que o presidente Lula assina o decreto criando, então, a ferramenta, todas as regulamentações para a implantação imediata dessa nova ferramenta. A grande boa notícia é que esse modelo novo vem alinhado com as diretrizes da Convenção Internacional de Direito da Pessoa com Deficiência da ONU e com a RBI. André, mas o que isso muda na prática? Bom, na prática, nós temos hoje, de acordo com o Isaac, que é uma das pessoas que trabalharam nesse grupo de trabalho, nós temos hoje 30 políticas públicas para pessoas com deficiência no Brasil. BPC, aposentadoria, passe livre, enfim, desconto em passagens aéreas para acompanhantes, educação, saúde, enfim, uma série de coisas que existem hoje em termos de políticas públicas, 30 para ser mais exato, e para cada uma delas que alguém quisesse acessar, era necessário passar por uma avaliação da deficiência. Então você veja que coisa mais constrangedora isso, e a avaliação agora promete ser uma avaliação unificada, ou seja, vai haver um sistema único que vai permitir que a pessoa com deficiência faça lá a sua avaliação, aquilo vai ficar registrado num sistema nacional, e toda vez que alguém quiser se candidatar a um direito, né, como pessoa com deficiência, o órgão competente vai consultar esse sistema único para verificar se a pessoa tem lá a sua avaliação em dia, está tudo ok, enfim. Evidentemente que esse modelo ele vai ter o seu tempo necessário para ser implantado, ele vai precisar de alterações e ajustes durante o tempo, porque nós estamos falando de um país com dimensões continentais, realidades culturais, sociais e econômicas muito diferentes, né?
A gente sabe que a gente vive num país com uma turbulência econômica e política, principalmente, muito grande, e isso vai, evidentemente, influenciar. Mas eu vou ser muito sincero para vocês. Eu sou um realista otimista, né? Então, a gente precisa entender que essa situação pode trazer muitos benefícios para as pessoas com deficiência no Brasil todo. Essa é a minha esperança nesse tópico com relação ao alinhamento do novo modelo de avaliação com relação à Convenção Internacional e à própria LBI. Em relação à metodologia que vai ser usada para a avaliação biopsicossocial, nós temos o seguinte: a CIF, Classificação Internacional ou Código Internacional de Funcionalidade, ela vai ter que ser aplicada em todas as avaliações, indistintamente, não só os aspectos médicos, mas aspectos psicológicos, sociais, ambientais, e essa CIF ela é utilizada para avaliar a funcionalidade das pessoas em relação às suas deficiências. Isso já vem sendo utilizado em outros países desenvolvidos há muito tempo, mas eu posso também informar para vocês que muitos países que assinaram a Convenção Internacional da ONU de 2007 ainda também não implementaram isso. Então, é verdade que a gente está um pouco atrasado com relação a essa situação, mas também não é nada que a gente não possa se tornar em breve, caso esse projeto seja bem aplicado, bem implementado e bem acompanhado, né, metodologicamente falando, para que ele tenha a eficácia que precisa, e nós sabemos disso, nós lidamos com isso, com essa questão na ponta, na prática, todos os dias, e sabemos, né, para quem acompanha aqui esse canal, sabe quantas vezes eu já vim aqui falar sobre as angústias e dos problemas e dos sofrimentos das pessoas com relação ao que passam elas nos mais variados órgãos quando vão buscar um direito e precisam passar por uma perícia médica, por uma perícia social, e infelizmente a gente sabe que o método utilizado hoje, ele mais gera obstáculos do que gera acesso à justiça e ao direito das pessoas com deficiência. Eu ouvi essa mesma frase na 19ª reunião que aconteceu em 24 de maio, de um dos componentes do grupo de trabalho. Então, ou seja, não é uma ideia do André, não é uma tese minha, é uma coisa que é de domínio público, pelo menos para aqueles que estudam um pouco mais essa situação. Vocês que me acompanham há mais tempo também sabem que eu venho estudando o assunto há muito tempo, há muitos anos, dediquei o meu mestrado para essa linha de pesquisa, eu consegui aprovar a minha dissertação de mestrado na universidade com o tema avaliação biopsicossocial como os seus impactos para o acesso à justiça previdenciária no Brasil, respondendo à problemática se ela cria ou não obstáculos para o acesso ao direito. Então, em breve, se Deus quiser, esse material vai estar publicado pela editora Juruá e vocês vão ter acesso a isso. Evidentemente que agora eu vou ter que ter o trabalho de fazer uma nova edição com a publicação também, incluindo a publicação dos detalhes dessa nova avaliação que vem por aí. E, evidentemente, a partir do momento que essa nova avaliação for implementada, a gente vem aqui para poder passar para vocês tudo que a gente tem visto, tudo que a gente vai ver, acompanhar diariamente na prática em relação ao que vai acontecer no dia a dia das pessoas com deficiência, para fazer os elogios e as críticas que forem necessárias, obviamente para a construção, para elaboração e para manutenção de uma política pública de avaliação da deficiência que seja justa, humana, igualitária, que todas as pessoas possam acessar e que gere direitos e não que gere obstáculo a esses direitos. Tá legal? Além dos componentes da classificação internacional, do Código Internacional de Funcionalidade, um outro ponto que foi muito bem falado na questão da metodologia da avaliação, dessa nova avaliação, vai ser a aplicação prática, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu vinha falando também há muito tempo, que eu vinha discutindo há muito tempo, que é a capacitação dos profissionais que vão aplicar, de fato, a ferramenta de avaliação. Na minha forma de ver, o que acontece hoje, um dos grandes problemas é justamente esse. O governo falha ao não capacitar os profissionais de forma adequada para que esses profissionais possam fazer a avaliação de forma correta. Não é à toa que a gente tem milhares de relatos de pessoas que vão fazer as perícias atualmente e que sequer são olhadas no rosto, sequer passam lá 3, 4, 5 minutos. E pelo método atual, que é o IFBRM, que é um índice, né, era até então chamado de Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado, é um questionário grande que, no mínimo, meia hora, 40 minutos para a pessoa passar ali. E a gente tem relatos de pessoas que nem 3 minutos passaram. Bom, o IFBRM agora chama-se Instrumento de Funcionalidade Brasileiro, modificado esse nome agora com
com esse novo grupo de trabalho. Ele será também, ele foi atualizado, ele foi remodelado, ele foi adaptado para essa nova realidade, para incorporar ainda mais a CIF na sua prática, né? A gente não teve acesso ainda a esse instrumento, provavelmente na próxima segunda-feira, com a apresentação do projeto para o ministro Silvio Almeida, e a capacitação dos profissionais que vão aplicar essa nova metodologia é essencial para que isso dê certo, no meu ponto de vista. E eu queria saber de você agora, nesse momento do vídeo. O que vocês acham, né, disso que eu acabei de falar? Vocês acham que um dos problemas era justamente esse? Falta de conhecimento nos órgãos, nos mais variados órgãos aí, né, do Brasil, dos aplicadores do método? Vocês acham que isso era um dificultador? Vocês acham que isso era um dos motivos que muita gente não tinha o seu acesso garantido aos seus direitos? Coloca aqui no comentário do vídeo para a gente poder conversar. Evidentemente que uma metodologia, que uma ferramenta que seja humanizada, que seja de acordo com aquilo que está na Convenção Internacional da ONU e na LBI, vai gerar benefícios, vai gerar facilidades, vai gerar acesso aos direitos das pessoas com deficiência. Eu não tenho a menor dúvida disso. A gente precisa ver na prática, né? Eu assisti a reunião, a 19ª reunião algumas vezes, anotei tudo que eu precisava, fiz os meus esboços, está tudo pronto. Mas como era uma apresentação de um relatório parcial e não um relatório final, né, o relatório final nós vamos conhecer na segunda-feira, dia 24 de junho, eu estou tendo cuidado de não divulgar isso de qualquer forma, para que a gente possa fazer embasado na documentação, no projeto que vai ser apresentado e, evidentemente, aguardar aí a publicação do decreto, que também foi anunciado, que já foi escrito, né, já foi elaborado para assinatura tanto da Presidência da República quanto dos ministérios que estão envolvidos nessa história. Então, quando o projeto final for entregue agora na segunda-feira, nós vamos ter uma ideia final, então, exata de como é o projeto. E aí a gente vai, evidentemente, voltar aqui para trazer para vocês, em primeira mão, todos os detalhes. E assim que sair o decreto novo, que, em tese, será na conferência lá em Brasília, entre os dias 14 e 17 de julho, a gente também vai esmiuçar ele, trazer, explicar, aqui em vídeos, em lives, no Instagram também, para todo mundo ter noção do que está acontecendo. Importante você parar tudo que você está fazendo aí agora, para eu chamar a sua atenção, porque, veja bem, esse momento que a gente está vivendo é um momento histórico, é um momento essencial, é um momento muito importante na história das pessoas com deficiência no Brasil. Eu não sei se você já se tocou disso, se você já tomou consciência disso, mas nós vamos inaugurar uma nova era no direito das pessoas com deficiência no Brasil. Nós vamos viver isso. E espero, com toda a sinceridade do mundo, espero e acredito que nós venhamos viver uma nova era muito positiva, especialmente para aqueles que mais precisam. Porque até então a gente assiste a uma tragédia diária, a um dilema diário. E eu espero, sinceramente, que a gente possa começar a ver um outro modelo sendo aplicado, um modelo que seja realmente gerador de direitos, né? Essa é a minha esperança. A gente vai acompanhar de pertinho isso aí, até porque o meu programa, a minha pesquisa no doutorado, que já iniciou, também é sobre esse assunto. Evidentemente que eu vou trabalhar em cima do novo modelo agora, né? Sugerindo, estudando e propondo tudo que for de melhor para que a população com deficiência seja beneficiada nesse sentido. Evidente, por interesse próprio, eu sou uma pessoa com deficiência auditiva, e também por aqueles que eu conheço, são meus amigos, a minha comunidade, tanto na OAB, que eu participo de diversas comissões Brasil afora, inclusive da Comissão Nacional da Direito da Pessoa com Deficiência, e também as pessoas que são atendidas aqui pelo nosso escritório, que é especializado em Direito da Pessoa com Deficiência. Alguns desafios que eu vou colocar assim no meu modo de ver para a implantação, para a implementação desse novo projeto, desse novo modelo de avaliação, melhor dizendo, eu acho que o primeiro é a capacitação profissional. Eu acho que isso vai ser um grande desafio, a necessidade de capacitar permanentemente os aplicadores, os técnicos, os peritos, enfim, quem vai fazer esse trabalho na ponta, no dia a dia, né? Que seja como eu venho falando muito em todos os lugares que eu vou, eu não acredito num atendimento hoje, eu não acredito num atendimento para pessoa com deficiência que não seja extremamente humanizado. Eu não acredito. Pessoas com deficiência, grande parte das pessoas com deficiência hoje tem associado um problema emocional. Então, perceba, né? Não basta só a deficiência, tem também os problemas emocionais.
se não tiver ali na ponta uma pessoa com muita sensibilidade para já saber disso antes da pessoa chegar, esse atendimento não vai ser legal. E durante o atendimento, tem que se levar em consideração tudo isso e, principalmente, ouvir. Ouvir. Né? Eu falei agora sábado, lá na OAB de Santo Amaro, estava lá, a convite da presidência, da comissão da pessoa com deficiência ela também, doutora Camila Varela, minha presidente. Eu falei a diferença entre ouvir e escutar. Né? Ouvir, todo ser humano ouve. Até seres que não são humanos ouvem também. Animais ouvem. Ouvir é um ato mecânico. Escutar é um ato da vontade. Para eu querer escutar alguém, eu preciso ter vontade de escutar essa pessoa. Então, isso é essencial na capacitação das pessoas que vão fazer a avaliação nova na prática do dia a dia. Outra questão também, que eu acho que é uma questão muito importante no desafio da implementação desse novo modelo, são as resistências institucionais. É isso mesmo. Eu explico. O que é a resistência institucional? Muitos órgãos hoje, por conta de uma cultura, por conta de uma visão errada, preconceituosa, discriminatória, vão ter resistência com relação a esse novo modelo biopsicossocial. Eu percebo resistência dentro do próprio movimento, dentro de grupos de pessoas com deficiência. Tem gente que acha que não há necessidade de que o modelo seja biopsicossocial. Tem gente que acha que somente o laudo médico resolve. E isso é o que gera discriminação. Isso é o que gera preconceito. Uma pessoa com deficiência não é uma CID. Uma deficiência não pode ser enquadrada, não pode ser fechada dentro de uma patologia. Uma deficiência é muito mais do que uma patologia. Uma deficiência gera consequências e sequelas muito além do corpo. E aí, qual é o grande problema dessa resistência? É que quando eu falo que há necessidade de uma avaliação biopsicossocial, isso envolve também a sociedade. Vocês estão entendendo qual é o problema? Envolve a sociedade a qual eu estou inserido. Então, para eu reconhecer uma pessoa com deficiência, eu preciso entender suas limitações, eu preciso ter sentimento por essas pessoas. E, infelizmente, a gente hoje vive uma sociedade cada vez mais individualizada, utilitarista e isolada. Então, eu acho que esse vai ser um grande desafio para esse novo modelo de avaliação biopsicossocial. Vamos ver o que acontece. Bom, pessoal, basicamente, assim, os pontos principais que eu posso adiantar para você em relação a esse novo projeto é isso. Eu disse ontem numa live que eu fiz aqui no canal, se você puder ver lá também, acho que é interessante, teve bastante interação, muita pergunta, pessoal colocando as suas manifestações lá. Eu disse que o projeto não vai fugir muito às condições internacionais que nós temos hoje por conta da Convenção Internacional da ONU. Eu não acredito, de fato, que isso vai acontecer agora na apresentação do relatório final na segunda-feira. Eu estou tentando aqui com a minha equipe ajeitar as coisas para a gente poder transmitir também aqui no nosso canal a cerimônia de segunda-feira. Então, às 14 horas aqui no canal, fica atento aí que a gente deve transmitir também a cerimônia de entrega do projeto final para o ministro Silvio Almeida lá em Brasília. E dizer para você o seguinte, estou esperançoso, estou alegre de ver um grupo de trabalho terminar esse trabalho. A gente esperava por isso há muitos anos. E enfim, né, acho que a gente vai ver. E dizer para você também que eu tenho algumas preocupações do ponto de vista prático para a implementação desse novo modelo, mas que a gente vai ter que, acredito, principalmente no seguinte, que a gente vai precisar continuar a nossa luta com as críticas que forem necessárias, com os elogios também, evidente, que forem importantes para serem feitos, mas eu não acredito que em pouco tempo a gente tenha uma consolidação disso sem que haja uma conscientização social muito grande no país sobre o que é deficiência. Para terminar, eu nesse momento tenho feito muita interação com muitas pessoas e quero compartilhar para vocês algo que foi muito bacana que aconteceu ontem. Eu precisei fazer um despacho com uma juíza, uma conversa para resolver um assunto de um processo, e de uma pessoa com deficiência, que está passando uma situação muito delicada, e eu estava explicando a situação delicada para a juíza, quando ela então me interrompeu e disse: doutor André, eu confesso ao senhor que esse assunto é muito realmente delicado, porque os órgãos públicos não estão preparados para lidar com pessoas com deficiência. Nem mesmo a justiça. Uma juíza federal me disse isso. É lógico que eu não vou dizer quem é, de onde é, para a gente não
comprometer nada aqui. Mas, enfim, eu fiquei feliz por ela ter dito isso, reconhecido isso, e, evidentemente, me coloquei à disposição para poder colaborar no que fosse possível, na troca de informação, de experiência, na minha prática, né, diária aqui, em relação à defesa do direito das pessoas com deficiência. Eu acho isso importantíssimo, por isso esse canal faz esse trabalho, trazer informação de qualidade para vocês e esperar que com isso a gente possa vencer a barreira do preconceito por falta de informação, por falta de conhecimento e também trazer para vocês essa grande novidade que é a nova avaliação biopsicossocial que pode, enfim, dar às pessoas com deficiência uma condição mais digna. É isso, gente. Se você ainda não segue aqui a gente no canal, segue aí, se inscreve para poder ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo das pessoas com deficiência e seus direitos. Se ficou alguma dúvida com relação a esse ponto aqui, esse assunto, coloca aqui embaixo no comentário, que a gente tem todo prazer em responder todo mundo, ok? Fica aí o nosso contato, o nosso escritório atua em todo o Brasil, de forma 100% online, vou deixar um vídeo explicando aí como é que funciona o nosso escritório. Tá legal? Um beijo no seu coração e até o próximo.